Olá, meninas! Vamos continuar nossa aula? Nós vamos falar sobre Jezabel, uma mulher maligna que incitava a maldade. Talvez a número 1 em perversidade. Jezabel foi a rainha vingativa e manipuladora que induzia o rei Acabe a cometer diversos males em Israel. Ela era assassina, perseguidora, matou profetas do Senhor e patrocinava a idolatria no país. Ameaçou o profeta Elias depois do confronto com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas, por causa da sua malícia e crueldade, teve um fim trágico e uma morte horrível. Para quem não conhece a história de Jezabel, você vai encontrar lá em 1 Reis, a partir do capítulo 18, você já encontra, falando sobre essa história, sobre a questão da perversidade, da ruindade dessa rainha. E lá em 2 Reis 9, 33 a 35, você vai ver o fim trágico que ela teve. Mas, voltando a falar sobre o reinado, lá o rei Acabe, ele era descendente do povo de Israel. Então ele conhecia, toda a história do seu povo, que só adorava a um Deus. Só que aí ele se casou com essa mulher. E essa mulher, ela, além de ser idólatra, era uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito maligna, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que tinha prazer na maldade. E ele, como rei, em vez de se posicionar como homem de Deus, e como homem, como marido, ele dava ouvidos à sua mulher. E com isso ele se afastou, se afastou da presença de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, e ele teve um fim muito trágico. E depois da sua morte, ela ainda continuou reinando, tentou manipular o seu filho, e depois o fim dela também foi muito triste, foi muito trágico. Mas o que eu tô querendo mostrar para você em relação a isso? Uma mulher, se ela for sábia, ela edifica a sua casa, mas se ela for tola, ela destrói. Essa mulher, tudo que ela fazia era voltado para o mal. E aí ela conseguiu destruir a vida do seu marido, conseguiu destruir a vida da sua família e de todo um país, que naquela época ela introduziu a idolatria no meio do povo de Israel, Então o povo se afastou. Vamos ver aqui o que nós podemos aprender, com essa lição. A prepotência e a arrogância de Jezabel ensinam que a maldade tem e terá sempre a sua consequência, será castigado por Deus. A atitude maligna e vingativa não garante as aspirações egoístas do perverso, nem a sua falsa estabilidade, balizada em falsos deuses, quer dizer, na idolatria. Poderia satisfazer suas ambições nesta ou na outra vida. Por isso, abandone a maldade, idolatria e injustiça e busque conhecer a bondade e a misericórdia de Deus por meio da sua palavra. Quando você lê a história, ela começou a perseguir o profeta Elias, porque o profeta Elias começou a querer mostrar tanto para o rei quanto para o povo, e tentar mostrar para ela também o quanto ela estava sendo errada, Só que aí ela não aceitava ser repreendida. E aí ela tomou um ódio muito grande dele e ela começou a persegui-lo. Então, você vê que uma mulher conseguiu manipular um rei, conseguiu mudar a história de uma cidade, conseguiu trazer ruindade, perversidade para um lugar. E aí a gente agora olha para nós, Como é que você, como é que eu, como é que nós mulheres estamos sendo hoje na nossa casa? Nós somos mulheres malignas que incita o mal, ou você é uma mulher que tem o Espírito do Senhor, o Espírito de bondade e procura, trazer paz e calmaria para esse ambiente? Consegue, entender que você é o pilar da sua casa, da sua família, e que você precisa fazer a diferença para que seu marido, seus filhos, sua descendência façam, a diferença. Consigam olhar para você e falar assim: não, minha mãe é diferente, minha esposa é diferente, minha filha é diferente, é uma mulher de Deus, é uma mulher que nos traz paz. Porque você imagina, se você for ler lá em história ou até ver mesmo a série, que eu acho que está passando a série dela,
Você vê que a mulher já tinha um semblante pesado, que aonde ela chegava, ela já exalava a maldade. As pessoas não conseguiam ficar próximo a ela, porque ela trazia medo, insegurança. E o que você tem trago hoje para as pessoas que convivem à sua volta? Paz, conforto ou medo e segurança? Então é para você pensar, né? Isso aqui é para você pensar. Porque essa mulher teve um fim muito trágico. Ela conseguiu fazer as ruindades, as perversidades que ela queria, mas depois as consequências vieram. Então você pense bem, escolha fazer o certo, porque tudo aquilo que nós fazemos tem as consequências virão. Então, meninas, é isso. Um abraço, fiquem com Deus.